Amigos da Mais TV, o tema que nós preparamos para hoje, que vai rodar aí durante toda esta semana com vocês, é falando a respeito da criação do IPHAN. E daí eu vou jogando para a formação do município de São Pedro do Itabapoana. Então, entender do IPHAN é importante porque o nosso programa tem cunho cultural. E o início de tudo isso, da cultura no Espírito Santo, foi a criação do IPHAN. Então, a partir de agora, nós vamos desenvolver este tema. Eu vou contar um pouco da narração do IPHAN para a gente adentrar a história de São Pedro do Itabapoana. Eu desejo chegar até a Revolução de 1930, passando pela governância da oligarquia jeromista, que foi o governo de Jerônimo Monteiro. E tudo isso nós vamos contar isso aí em uns 5 episódios aproximadamente. Mas eu desejo agradecer a Simone Campos Pires por eu estar usando a sua dissertação de mestrado como nosso documento base. E ainda o nosso programa vai continuar sem as devidas imagens, porque eu não fui contemplado no quesito documentário pela Lei Paulo Gustavo. E é um sonho da gente transformar todo esse nosso texto em documentário, colocando, ao invés de ficar eu falando, nós colocarmos as imagens sobre o objeto de que eu estou falando e transformar tudo isso que vocês estão assistindo num grande documentário que vai contar a formação da comarca de São Pedro e depois o roubo da comarca, que nós vamos chegar na Revolução de 1930. Então, ao verificar os bens valorados pelo IPHAN aqui no Espírito Santo, ao longo dos quase seus 85 anos de existência aqui no nosso estado, fica evidente que o número de informações que o IPHAN guardou é pouco expressivo. O estado do Espírito Santo, ele não soube e demorou demais, demorou em demasia a documentar a história do seu passado. Então fica aqui um alerta para o nosso município de Mimoso do Sul. É necessário preservar, é necessário a gente criar um arquivo para guardarmos a nossa memória. Porque um povo sem memória é um povo sem passado. E nós não temos ainda em Mimoso uma instituição, um local próprio para a gente guardar os nossos documentos. Então, desde a instituição do registro, que aconteceu através do decreto de número 3.551, que aconteceu no ano 2000, apenas 4 bens foram registrados no Espírito Santo. Vou citá-los. O ofício das paneleiras lá de Goiabeiras, em 2002. O segundo, o jongo no Sudeste, que foi documentado e registrado em 2005. O ofício dos mestres de capoeira, que foi arquivado em 2008. E, por último, o quarto, a roda de capoeira, também armazenado e guardado em 2008. Então, observe que não temos quase nada que documente os nossos índios e quase nada também referente aos nossos imigrantes. Permanecem sem a devida proteção federal os nossos bens, gente, do período imperial vivido aqui no Brasil. Os conjuntos de arquitetura eclética. Nós temos obras lindas, a Casa do Cid Castro, que é uma arquitetura inglesa, o supermercado Garcia, o segundo andar, a casa do Lilim Persiano, a casa da Lilian Persiano. Gente, isso tem que ser tombado urgentemente pelo patrimônio histórico municipal.
A gente não pode deixar que no futuro se destruam esses monumentos. Eles fazem parte da nossa história. E também, gente, os bens naturais, que, historicamente, são marcos referenciais nas paisagens capixaba. Os bens que estão inscritos pelo IPHAN, de fato, gente, não representam a diversidade cultural presente no nosso estado. Só existe no estado capixaba, gente, um total de 25 processos de tombamento relativo aos bens materiais do nosso estado, dos quais apenas 14 deles resultaram em tombamento. 8 foram indeferidos e 3 permanecem abertos ainda em processo de instrução. E ao analisar apenas os 14 processos deferidos, verificou-se ainda que todos os tombamentos foram realizados entre os anos de 1940 a 1970, dos quais 2 são bens móveis e 12 são edificações. Este período praticamente coincide com a chamada fase heróica. A fase heróica do IPHAN e os tombamentos no estado seguiram, gente, essa mesma lógica do restante do país. Um número expressivo de bens protegidos e processo de seleção a partir dos critérios que nós denominamos de monumentalidade, onde a arquitetura religiosa representativa dos primeiros séculos do país colonizado foi a única privilegiada. O tombamento da sede da nossa fazenda Independência, aqui de Mimoso do Sul, teve o seu processo aberto no ano de 2004, mas foi indeferido em 2014. A presença dos jesuítas aqui no nosso estado, gente, foi fundamental para a colonização e a ocupação do território capixaba. O Espírito Santo foi a primeira capitania onde os missionários da Companhia de Jesus aportaram. Isso ainda, gente, em 1549. E para representar o legado da Companhia de Jesus e a sua contribuição para a formação da nação, o IPHAN escolheu a arquitetura de cunho religioso. Mas parou aí, não adentrou nos outros estilos arquiteturais do nosso país, ou mesmo do nosso município, ou mesmo do nosso estado. Residências e colégios em geral foram protegidos, desde que atrelados à igreja. Então, os critérios de seleção variavam entre o valor histórico e o valor arquitetônico. E desta forma, foram tombadas 4 igrejas jesuítas aqui no nosso estado. A primeira delas, a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, e a residência edificada ao lado, lá em Anchieta. A segunda obra foi a Igreja dos Reis Magos, lá na Serra. A terceira obra foi a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, localizada em Viana. E a quarta igreja, a de Nossa Senhora da Conceição, lá em Guarapari. Todas inscritas no livro do tombo histórico, com exceção da Igreja dos Reis Magos, que também constou e foi inscrita no projeto de Belas Artes. Então tudo isso aconteceu, a cultura nossa se iniciou
no governo do interventor Punaro Bley. Foi nesse governo que se instituiu então o IFAM, no estado do Espírito Santo, que de início chamava-se ISFAM, não era IFAM, começou a se chamar ISFAM, escrito com a letra S. Só mais tarde é que essa sigla mudaria para IFAM. E foi sob a iniciativa de Aloísio Magalhães, é que foi criado o Centro Nacional de Referência Cultural, o CNRC, que a partir de 1975, dentre outras atividades, este instituto, esta sigla, propunha discutir sobre os sentidos da preservação e a conservação do patrimônio, contribuindo então para a ampliação do conceito nos anos seguintes. O estudo para o tombamento do sítio histórico de Muqui, que se iniciou em 2008, e o próprio inventário do café, que foi realizado em 2012, nas antigas fazendas de café e no sítio histórico de São Pedro do Itabapoana. Ainda representam, gente, somando tudo isso, um número muito pequeno e muito pouco expressivo da diversidade cultural do nosso estado. A exemplo do centro de Vitória, das antigas colônias de imigrantes, do sítio histórico e arqueológico de Queimado, do forte de São Francisco Xavier da Piratininga, do porto de São Mateus e dos diversos monumentos naturais. Dentre eles, gente, o emblemático, lindo e maravilhoso Morro do Frade à Freira, que ainda não receberam a devida atenção do órgão federal de preservação. Uma formação rochosa como o Frade à Freira não pode passar despercebido. Tem que ser valorizado, tem que ser divulgado, tem que ser preservado. Não adianta só proceder ao tombamento, gente. Não adianta só. É necessário também investir na preservação desses patrimônios, com investimentos pesados e usando de profissionais preparados para desenvolver esta atividade. Mexer com preservação é necessário preparação. E no nosso estado aqui, no nosso município, aqui está o Eli Vicentini, um camarada completamente preparado, informado e cuidador de tudo isso aí. E ele não foi ainda falado. Segundo o nosso amigo e historiador Gerson Franca, o Gerson França, que mora lá em Muqui, meu amigo, para quem eu envio um abraço e a gratidão, pelas pessoas que desenvolvem história no nosso município. O início da ocupação do nosso solo mimosense se deu através da fundação da Fazenda Muribeca, pelo padre jesuíta André de Almeida, isso em meados do século XVII, por volta assim de 1620, segundo o Gerson. A fazenda, estou falando da fazenda Muribeca, ela tinha como objetivo abastecer o Colégio Jesuíta de Vitória, inicialmente com a produção de açúcar e a partir do século XVIII com a criação de gado. Desta forma eu interrompo esse nosso primeiro bloco, nós vamos a uns minutinhos de comerciais e eu já volto logo em seguida falando sobre a fundação desse monumento que foi a Fazenda Muribeca. É um instantinho só, já estou voltando.
Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. Confesso que, mesmo esperando bastante, eu fiquei muito surpresa. O espaço está deslumbrante, está tudo muito lindo, a recepção tá surpreendente, inacreditável. O banheiro também, todo o espaço está maravilhoso, está confortável, aconchegante. A Simone puxou muito, porque dá para perceber amor em todos os detalhes do espaço dela. Graças a Deus, isso aqui é fruto de muito esforço mesmo, muitos dias de dedicação, de trabalho, na verdade anos, meses, né? E é um sonho ser concluído e eu estou assim, extremamente feliz. É uma experiência muito bacana e a minha expectativa é de bom e de volta. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. O Lilian Laboratórios, sob direção e gestão da doutora Lilian, com quase 40 anos de existência, oferece à Mimoso e região um serviço diferenciado na área de análises clínicas. Contando com uma equipe altamente capacitada e com o que há de melhor em tecnologia para entregar a nossos clientes os melhores e mais confiáveis diagnósticos. Reconhecido por sua excelência, está entre os melhores laboratórios do país, o que faz com que cada diagnóstico traga máxima confiança em seus resultados. O Lilian Laboratório, além de ter um espaço acolhedor, possui uma gestão humanizada, o que torna uma referência na região e um presente para a saúde de todos. Lilian Laboratório, o seu laboratório de confiança. A Gavigran Granitos agora é Gavigran Granitos e Marcenaria. Se você vai construir, reformar ou mobiliar a sua casa, entre em contato com nossa equipe por telefone ou por nossas redes sociais e faça o seu orçamento. A Gavigran Granitos e Marcenaria é a solução para a sua obra. Temos tudo o que você precisa para deixar a sua casa ainda mais linda. Gavigran Granitos e Marcenaria, bem mais que pedras e madeiras. É tudo que vem lá do chão, que chega na mesa, na mão, na sua vida. É a força do campo batendo no peito da nação. Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país para frente. Plano Safra, o Brasil com força para crescer. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Paramos então na fundação da Fazenda Muribeca. Então, após a fundação da Fazenda Muribeca, o padre André de Almeida estabeleceu um pequeno aldeamento, usando assim poucos índios, vindos da aldeia de Eriritiba, que era o nome de Anchieta, né, de Iriri. O nome inicial era Eriritiba, depois nós vamos transformar para Iriri, lá na região das primeiras cachoeiras do rio Itabapuana. Então, onde que foi montada a Fazenda Muribeca? No local em que o rio Itabapuana deixava de ser navegável, porque eles vinham subindo o rio e quando encontravam a cachoeira, ali naquele local eles fizeram o Porto da Limeira, e estabeleceram ali a Fazenda Muribeca. Então esse padre, né, o André de Almeida, junto com alguns índios, fez ali uma fazenda, onde no futuro se chamaria Limeira, porque havia uma plantação de limas, né? Aquela laranja que amarga, né? Que foi então a primeira sede da freguesia de São Pedro do Itabapuana. Não existia São Pedro e não existia Mimoso. Tudo ainda era mata virgem. O pequeno povoado, então, de Porto de Limeira, recebeu o nome de Aldeia de São Pedro Apóstolo. E havia cerca de uns 50 moradores. No início, né, moradores índios, mais o padre, que viviam ali da pesca e da agricultura de subsistência. E esse povoado, ele subsistiu precariamente por mais de 2 séculos. Foram mais de 200 anos que nesse povoado, né, na Fazenda Muribeca, esses índios se mantiveram, viveram da subsistência e da pesca, resistindo ao ataque dos índios puris. E, inclusive, existiu, mesmo depois da expulsão dos jesuítas, né, pelo Marquês de Pombal. Então, o padre Almeida levou índios lá de Iriri, né, de Reriritiba, o nome antigo. Mas os índios puris tinham uma rixa, não gostavam, era um problema com os outros índios que já viviam na região, né? Em 1800, o povoado já não tinha mais que 5 casas e seus últimos caboclos deixaram as terras quando da chegada dos fazendeiros produtores de café. Então, logo que chegaram aqui, né, os europeus, os novos produtores de café, vieram muitos de Minas Gerais, porque estava havendo a falência já do solo mineiro. Vieram vários do norte fluminense, né? Vieram aqui para Mimoso, para essa região, para cultivar o café. Aí essa fazenda começou a não ter mais população. Esse povo já acompanhou os imigrantes, né? Os desbravadores, que tinham a função de tirar a mata para iniciar o plantio de café. O nome São Pedro foi preservado no rio, que desemboca próximo a essas cachoeiras. Então, aquele riacho que deságua no rio Itabapuana, próximo das cachoeiras, eles mantiveram o nome de Rio São Pedro, que se mantém até hoje, denominada de Cachoeira do Inferno. Mas aí já é do tempo do papai, né? Papai que, a primeira vez que eu ouvi falar Cachoeira do Inferno foi através do meu pai, né? Que era um pescador de lagosta, né?
Lagosta é chamada de puanas em Tupi-Guarani. Os índios nossos chamavam a lagosta de puanas. E quem colocou o nome Cachoeira do Inferno, eu acho que foi o João Luiz Bicalho Guimarães, o meu pai. Foi a primeira vez que eu ouvi falar Cachoeira do Inferno. Depois esse nome foi um pouco agressivo, tentaram mudar para Cachoeira das Garças, né? Porque existia aquela árvore onde as garças pousavam e a árvore ficava branquinha. E foi na margem esquerda do rio São Pedro que iria se instalar o Arraial de São Pedro, né, chamado Arraial de São Pedro de Alcântara, e que se tornará mais tarde a sede do município de São Pedro do Itabapoana. Então esses índios foram desvastando, né, desvastaram primeiro Mimoso, a fazenda Mimoso, e foram subindo o rio, né, porque o pessoal vindo da Europa também, Mimoso era muito quente, queria um clima mais ameno. E foram subindo o rio São Pedro, entraram pelo rio Muqui do Sul, entraram pelo São Pedro, e lá onde é São Pedro hoje, eles começaram um aldeamento, né? E cuidado, gente, o nome São Pedro de Alcântara não homenageia São Pedro, o apóstolo de Cristo, tá? E muita gente acha que chama São Pedro por causa de Pedro, o apóstolo. Não. São Pedro de Alcântara não homenageia São Pedro, o apóstolo de Cristo. E nem é em homenagem a Dom Pedro I, tá? O nome foi assim estabelecido para homenagear um Pedro que nasceu na cidade de Alcântara, lá na Espanha. Esse santo nasceu em 1499. Não é o São Pedro Apóstolo, é o São Pedro que nasceu em Alcântara, na Espanha, que se tornou um frade franciscano. Isso por quê? Porque era o dia 18 de outubro, quando os primeiros poceiros, né, os primeiros moradores, chegaram. E neste dia se comemorava a morte de São Pedro de Alcântara. Os primeiros poceiros que vieram da região, da zona da Mata Mineira, e vieram muito também do norte fluminense, isso por volta de 1837. E, segundo Gerson, né, nosso amigo historiador, foi o lavrador Francisco José Lopes da Rocha o primeiro a se instalar, onde, no futuro, se tornaria a sede do município de São Pedro do Itabapoana. E ele cita o intervalo de data entre 1843 e 1846, quando chegou esse primeiro desbravador lá já em São Pedro. E consultando meus arquivos, eu encontrei o registro de morte de um dos filhos desse citado senhor Francisco José Lopes da Rocha, porque eu tenho o obituário de Mimoso do Sul. E devido a este documento, deu para eu estimar que Francisco José Lopes da Rocha, ele deve ter nascido por volta do ano de 1822. Antes do ano de 1840, gente, o café não era plantado ainda no nosso estado, tá? Existia assim um cafezinho lá no norte, mas nada de alta produção, né? Não tinha café ainda aqui no nosso estado. Só a partir do ano de 1840 é que começaram o plantio de café no nosso estado. Então, antes disso, podia até ter um pezinho de café ou outro, mas não existia plantação de café, né, em quantidade razoável que pudesse virar um documento histórico. Os fazendeiros
procedentes da zona da Mata Mineira e do norte fluminense vieram então para cá. Ouviram dizer que o nosso solo era bom, era solo novo e que o Estado do Espírito Santo ia iniciar o plantio de café. Esses mais antigos, né, já tinham um problema em Minas, né? Minas teve muito problema, principalmente na região de Oliveira, né, perto dos Rios das Mortes. Eles contam que as mortes eram tantas que o rio chegava a ficar de cor vermelha, de tanto sangue. Então, devido a esse problema, depois do esgotamento do solo já em Minas e a descoberta de terra nova e barata aqui no Espírito Santo, esses filhos de cafeicultores vieram para cá. Vieram para cá, então, em busca de terras férteis, quais sejam as terras virgens e desabitada do vale dos rios Itabapuana, do rio São Pedro e do rio Itapimirim. Tá? O rio Itapimirim, gente, era registrado como Itaapé-mirim. Isso quer dizer, isso em Tupi-Guarani, Ita é pedra que dava para ser transportado a pé de um lado para o outro. Mirim, pedras pequenas. Então o nome, o primeiro registro do rio Itapimirim é Itaapé-mirim. Isso em Tupi-Guarani. E acharam condições ideais para o estabelecimento do cultivo da planta, sempre cultivada ao longo dos rios. Por quê? Porque, gente, não existiam as estradas. Toda a movimentação era por dentro d'água, para se fazer chegar aos portos exportadores. Então eu tinha que produzir café do lado de um rio. Pelo menos eu conseguia botar alguns barquinhos, né? Porque ainda não existiam nem essas estradas que a gente chama de carroçáveis, as trilhas de burros. Tanto é que entre os anos de 1836 e 1837, a produção cafeeira superou a produção açucareira, que nós sabemos que o Brasil iniciou ganhando dinheiro com a produção açucareira. Depois é que veio o café. E entre os anos de 36 e 37, de 1800, foi que o café superou a produção de cana, tornando o café o principal produto, então, da nossa exportação no tempo do Brasil Império. E neste ano não existiam as plantações de café no sul do nosso estado. Apenas o norte do estado é que se plantava café desde 1811. Então o norte plantou café primeiro do que a gente aqui no sul, tá, gente? Lembrando que o café usava da mão de obra escrava para fazer o seu beneficiamento e também para o seu plantio. Era preciso retirar as matas e quem os fazia eram os escravos. Aí então entrava o trabalho escravo. Os capitais iniciais para a produção do café, eles vieram, gente, dos próprios fazendeiros e dos comerciantes locais. Não havia nenhum banco, ninguém que te emprestasse dinheiro para plantar pé de café. Principalmente os que conseguiram acumular algum capital com um impulso econômico verificado após a vinda da família real para o Brasil. Dom João VI traz a família real para o Brasil em 1808. Então aí que começa a aparecer o dinheiro, apareceu uma renda. E nessa época, as técnicas de cultivo ainda eram muito incipientes. A gente não tinha tecnologia, não existiam os arados, não existia motosserra, não existiam os adubos, não existia nada disso. Mas isso aí eu vou contar
agora, a partir do nosso terceiro bloco. É um instante só. Aguarde aí. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. Confesso que, mesmo esperando bastante, eu fiquei muito surpreso. O espaço está deslumbrante, está tudo muito lindo, a recepção tá surpreendente, inacreditável. O banheiro também, todo o espaço está maravilhoso, está confortável, aconchegante. A Simone puxou muito, porque dá para perceber amor em todos os detalhes do espaço dela. Feliz, graças a Deus, por isso aqui. Fruto de muito esforço mesmo, muitos dias de dedicação de trabalho, na verdade anos, meses, né? E é um sonho de ser concluído e eu estou assim, extremamente feliz. É uma experiência muito bacana, e a minha expectativa é de bom e de moda. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. O Lilian Laboratórios, sob direção e gestão da doutora Lilian, com quase 40 anos de existência, oferece à Mimoso e região um serviço diferenciado na área de análises clínicas. Contando com uma equipe altamente capacitada e com o que há de melhor em tecnologia para entregar a nossos clientes os melhores e mais confiáveis diagnósticos. Reconhecido por sua excelência, está entre os melhores laboratórios do país, o que faz com que cada diagnóstico traga máxima confiança em seus resultados. O Lilian Laboratório, além de ter um espaço acolhedor, possui uma gestão humanizada, o que torna uma referência na região e um presente para a saúde de todos. Lilian Laboratório, o seu laboratório de confiança. A Gavigran Granitos agora é Gavigran Granitos e Marcenaria. Se você vai construir, reformar ou mobiliar a sua casa, entre em contato com nossa equipe por telefone ou por nossas redes sociais e faça o seu orçamento. A Gavigran Granitos e Marcenaria é a solução para a sua obra. Temos tudo o que você precisa para deixar a sua casa ainda mais linda. Gavigran Granitos e Marcenaria, bem mais que pedras e madeiras. É tudo que vem lá do chão, que chega na mesa, na mão, na sua vida. É a força do campo batendo no peito da nação. Crédito
crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país para frente. Plano Safra. O Brasil com força para crescer. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Então, como eu estava dizendo, as técnicas de produção do café eram muito simples. Inicialmente, se desmatavam as terras onde era necessário expandir as áreas agriculturáveis para a colocação das mudas das plantas. E estas demoravam 5 anos para começar a produzir. Então, nesse tempo, durante esse intervalo de crescimento das plantinhas, outras culturas eram plantadas. Isso em torno dos cafezais, principalmente os gêneros alimentícios, né? E para a conservação das plantas, eram necessários apenas enxadas e foice. Não existiam outros instrumentos além desses dois. Não se adubavam as plantações. A colheita, gente, era feita manualmente pelos escravos, que, após essa tarefa, colocavam os grãos do café para secar nos terreiros de café a pleno sol. E uma vez seco, o café era então pilado, retirando-se os materiais que revestiam o grão, através, gente, dos monjolos, tá? Não existia máquina de pilar café. Eram os monjolos, né? Batia-se no grão para ele soltar a casca de fora. Que eram as máquinas primitivas, feitas ainda de madeira, formada com aqueles pilões, né? E socadores, movidos à mão no início. E depois começaram a inventar os monjolos movidos à água, né? Por isso, o plantio era sempre ao lado dos rios, que também eram usados pelo transporte até os portos. E outra coisa, o rio também eu preciso da água para lavar o café, porque muitas vezes ele vem cheio de terra, vem cheio de cisco, né? Após esse processo, o café era transportado nos lombos das mulas para ter acesso ao rio. E depois de acesso ao rio, vinham através da barca. Mas o café tinha que chegar lá no Porto das Limeiras, porque era o nosso local de escoamento do grão. Lá, barcaças menores iam até o mar encontrar com os navios e levavam o nosso café para o Porto do Rio de Janeiro, porque não existia o Porto de Vitória ainda. E daí eles eram colocados em balsas maiores com destino ao Porto do Rio de Janeiro. E de lá o café era exportado. Mas o aumento da produção cafeeira e os lucros decorrentes dela, o que aconteceu? Levaram o início do processo de modernização da economia e também da sociedade brasileira. Nós começamos a ganhar dinheiro, então começamos a melhorar o nosso município. E foi a partir destas necessidades que se implantou então a ferrovia. Esse sonho, né? Levar tudo em lombo de burro era muito difícil. Levar isso de navio era muito lento. Então, a tecnologia nova, fruto desse dinheiro desenvolvido no Espírito Santo, foi a ferrovia. O que também nos custou muito caro. Vocês vão ver que nos programas seguintes, quando eu entrar contando, né, a gestão da oligarquia monteirista, né, da família Monteiro, né, de Jerônimo Monteiro, tomou o Estado, foi governador do Estado, eles fizeram um bom governo.
mas endividaram demais o governo e entraram também num processo de corrupção. Mas isso nós vamos contar mais tarde nos próximos programas. Então, nesta época também, gente, não existiam os pequenos proprietários. Não tinha pequeno proprietário. A nossa cultura cafeeira foi formada pelos grandes latifundiários produtores de café, os chamados barões do café, que se enriqueceram e garantiram o aumento da arrecadação por parte do Estado, ainda na era imperial do Brasil. É por isso que eu indico a leitura do livro O Barão do Café, publicado pela Vera Moll, irmão do Gamboinha. Então é necessário vocês lerem esse livro. Esse livro é a história dos barões do café. É muito interessante. Eu indico essa leitura. E foi um livro muito bem escrito e bem documentado. E devido à expansão do café, houve, consequentemente, o crescimento do número de escravos. E esses escravos, eles eram capturados lá na África. E também houve a valorização dos escravos no mercado. O maior traficante de escravos ficava ali na Barra do Itapimirim. Eu também vou chegar nessa parte, no viés da nossa história. E os escravos eram capturados na África do lado ocidental, que é a costa próxima do Brasil. A gente não pegava escravo da africano no outro lado da África. A gente pegava na costa ocidental, porque a África está do lado do Brasil, só separado pelo Oceano Atlântico. E o plantio de café, como eu já disse, ela já existia no Espírito Santo desde 1811, mas no norte, na região mais plana. E alguns também nos arredores de Vitória. Porém, gente, em pequena escala. O cultivo da planta, ela foi incentivado pelo governador Francisco Alberto Rubim, homenageado, lá na Vila Rubim. Então foi Francisco Alberto Rubim quem incentivou o plantio de café no nosso estado. Depois também nós vamos contar a história de governo desse camarada, Francisco Alberto Rubim. Motivado pelo alto preço do produto, trazia renda para a gente. E Francisco Alberto Rubim governou o nosso estado, gente, de 5 de outubro de 1812 até 12 de setembro de 1819. Ou seja, por quase 7 anos. Antes da chegada do café, em meados do século XIX, ou seja, estamos falando do ano de 1850, toda a região sul do estado era ainda coberta, gente, por densas florestas e habitadas pelos índios, no nosso caso aqui, os índios puris. O Espírito Santo era muito pouco povoado e era considerado uma das capitanias mais improdutivas e também a mais estagnada economicamente da colônia portuguesa. No século XVIII, Dom João VI descreveu o Espírito Santo assim. Olha o que Dom João VI escreveu a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma porção obscura e marginalizada do Brasil e composta por uma população insignificante e isolada das demais. Mas por que éramos insignificantes? Respondo. Primeiro, as nossas florestas, gente, eram muito densas. Segundo,
os nossos índios eram muito agressivos e atacavam constantemente. Terceiro, nossos rios são muito encachoeirados, o que dificultava o acesso ao interior. Tanto é que os primeiros donatários, além de poucos interessados na agricultura, eles também foram muito omissos, delegando a administração da nossa capitania aos capitães-mores, fator que contribuiu para a ausência de uma orientação econômica, para integrar a capitania à economia tropical de exportação. Sem falar, gente, de abrolhos. Qual o problema de abrolhos? Toda a navegação feita pelas costas do Brasil, eles vinham da Europa em direção ao sul. Se navegasse pela costa do Brasil, era uma navegação perigosa, porque quando chegava perto do Espírito Santo, tem uma região chamada de abrolhos, onde o mar é raso, porque ali existe uma elevação em pedra. Então os navios batiam nessa pedra e afundavam. Então toda a navegação costeira do Brasil, eles já avisavam lá Portugal e Espanha, olha, não vão costeando o Brasil, prefiram ir costeando a África, por causa de abrolhos. Então, como Abrolhos é um pouquinho na frente do nosso estado, a navegação que vinha, chegava em Abrolhos, mesmo que viesse pela costa brasileira, tinha que ir para alto mar. Com isso, eles não viam o Espírito Santo. Eles só iam encostar de novo lá em Macaé. Então o Espírito Santo ficou muito prejudicado por Abrolhos, porque exigia que a navegação fosse para longe da costa. E com isso, quando eles encostavam novamente na costa, já estava em Macaé, na região de Cabo Frio. Então, Abrolhos impedia a navegação costeira do nosso estado. Outro problema que colocou a gente na pior situação. Vocês viram o depoimento aqui de Dom João, falando que era o estado mais despreparado das capitanias que ele conhecia quando chegou ao Brasil. E nossa capitania também era carente de braços da força escrava e também de capital. Nós éramos uma capitania sem dinheiro. E sabemos que tudo isso, o trabalho escravo e o capital, são necessários para a dinamização econômica e ocupação do nosso território. A ocupação restringiu-se apenas ao litoral por muitos séculos. No Espírito Santo a gente só vivia no litoral. Expandindo-se timidamente para o norte e para o sul, a partir de Vitória, mas sempre pela costa. A primeira investida no interior, vamos falar da nossa região aqui sul, ocorreu por volta de 1745, para a exploração do ouro na região aqui próxima a nós, a região de Castelo. Foi achado muito ouro no rio Castelo. Só que não foi tanto igual Vila Rica, Tanto é que logo abandonaram o Castelo e a nossa população foi toda para Minas Gerais. Porque a riqueza, o ouro mesmo, o ouro de aluvião, um grande ouro, foi achado lá em Ouro Preto, que se chamava Vila Rica. E isso já levou todo mundo que morava aqui para a corrida do ouro. Foi todo mundo para Vila Rica. Nosso estado ficou vazio. Entretanto, esse ouro de Castelo não teve sucesso, porque era uma jazida pequena. E uma vez que os garimpeiros sofriam também com as dificuldades da mata fechada e também dos ataques dos índios. E não tardaram a fugir para o litoral. E no próximo século que se seguiria, estamos nos referindo agora ao século XIX, poucas lavouras se estabeleceram na região, dedicadas principalmente ao cultivo da cana-de-açúcar.
apesar de ter se tornado a base da economia local, e a cana-de-açúcar foi a responsável pelo aparecimento dos povoados. Os números da economia capixaba permaneciam, gente, pouco expressivos. Desta forma, nós encerramos a nossa locução de hoje. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. Confesso que, mesmo esperando bastante, eu fiquei muito surpreso. O espaço está deslumbrante, está tudo muito lindo, a recepção está surpreendente, inacreditável. O banheiro também, todo o espaço está maravilhoso, está confortável, aconchegante. A Simone puxou muito, porque dá para perceber amor em todos os detalhes do espaço dela. Feliz e grata a Deus por isso aqui. É fruto de muito esforço mesmo, muitos dias de dedicação de trabalho, na verdade anos, meses, né? E é um sonho ser concluído e eu estou assim, extremamente feliz. É uma experiência muito bacana. E a minha expectativa é de bom e de outro. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. O Lilian Laboratórios, sob direção e gestão da doutora Lilian, com quase 40 anos de existência, oferece à Mimoso e região um serviço diferenciado na área de análises clínicas. Contando com uma equipe altamente capacitada e com o que há de melhor em tecnologia para entregar a nossos clientes os melhores e mais confiáveis diagnósticos. Reconhecido por sua excelência, está entre os melhores laboratórios do país, o que faz com que cada diagnóstico traga máxima confiança em seus resultados. O Lilian Laboratório, além de ter um espaço acolhedor, possui uma gestão humanizada, o que torna uma referência na região e um presente para a saúde de todos. Lilian Laboratório, o seu laboratório de confiança. A Gavigran Granitos agora é Gavigran Granitos e Marcenaria. Se você vai construir, reformar ou mobiliar a sua casa, entre em contato com nossa equipe por telefone ou por nossas redes sociais e faça o seu orçamento. A Gavigran Granitos e Marcenaria é a solução para a sua obra. Temos tudo o que você precisa para deixar a sua casa ainda mais linda. Gavigran Granitos e Marcenaria, bem mais que pedras e madeiras. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection.